Olá, aluno, seja bem-vindo à quarta e última teleaula da disciplina de terapia medicamentosa. Eu sou a professora Franciele Midori e o tema da nossa aula de hoje será sobre farmacologia em situações especiais. Então, hoje nós finalizaremos a quarta teleaula da disciplina falando de alguns grupos medicamentosos que são extremamente importantes para nós na nossa prática profissional. Então, veremos sobre os quimioterápicos, sobre os fármacos que são responsáveis, para melhorar os distúrbios de coagulação, medicamento para asma, medicamentos tanto para diabetes tipo 1 como tipo 2, as insulinas, os hipoglicemiantes. Então, são medicamentos que são de extrema importância para a nossa prática clínica, para o nosso processo de trabalho enquanto enfermeiros. Também gostaria de falar para vocês que hoje nós teremos 2 momentos de Kahoot. Então, por isso eu passo para vocês o número do nosso Kahoot de hoje, é o 7808327. Então, se você tem um aplicativo do Kahoot, vocês podem entrar ou por meio também do navegador, utilizando, então, www.kahoot.it. Não esqueçam, então, de entrar já para a gente adiantar esse momento. Se seu amigo ou colega chegar um pouco atrasado, passe o número para ele também, para ele já entrar para participar do nosso quiz da nossa aula de hoje. Que também ele será, então, em 2 blocos. Primeiro, as primeiras temáticas na metade da aula e depois para finalizar a nossa aula de hoje também. Então, hoje nós abordaremos assuntos super importantes com relação à farmacologia em situações especiais, relembrando, então, as aulas passadas em que vimos sobre segurança do paciente, então, relacionando a questão da Política Nacional de Segurança do Paciente com a administração de medicamentos de forma correta, que isso com certeza faz parte de uma das etapas do protocolo de segurança do paciente, os certos da medicação, então a importância de nós seguirmos corretamente para evitar os eventos adversos na administração, no preparo e na distribuição também dos medicamentos. Iniciamos, então, vendo alguns grupos medicamentosos, como os medicamentos relacionados ao sistema nervoso autônomo, os parasimpáticos, como os simpáticos, os receptores, que são os fármacos adrenérgicos e fármacos colinérgicos. Vimos também sobre alguns medicamentos que estão relacionados à insuficiência cardíaca, hipertensão arterial. Vimos também os antihistamínicos, os medicamentos relacionados à parte da imunologia, os medicamentos que são imunossupressores. E hoje nós, então, entraremos em uns grupos diferentes que são importantes também. E agora, para a gente relembrar, eu trouxe para vocês alguns conceitos que ainda geram algumas dúvidas e que são importantes que a gente entenda, para utilizar de forma correta essas nomenclaturas quando a gente fala em terapia medicamentosa. Vamos lá? Então, muitas pessoas têm ainda essa dúvida sobre esses conceitos, tanto de evento adverso, de efeito colateral e a reação adversa ao medicamento. Principalmente quando a gente fala de efeito colateral e reação adversa ao medicamento, porque parece que são termos muito parecidos ou a mesma coisa. Então, quando a gente fala em evento adverso, são eventos que a gente pode evitar na nossa assistência ao paciente. Então, são eventos evitáveis, eventos que são responsabilidade, por exemplo, dos profissionais que estão em contato direto com os pacientes. Flebite, queda, lesão por pressão, o erro de medicamento. Então, são eventos adversos, são eventos que podem ser controlados e eventos que podem ser evitados. Então, se eu consigo evitar esses eventos, eu vou diminuir os riscos para o meu paciente. Então, isso são eventos adversos. E puxando para a medicação, são eventos que a gente pode realmente evitar quando a gente vai administrar o medicamento. Então, quando a gente utiliza os certos da medicação, então verifica a hora certa, a administração correta, na via correta, o medicamento e a sua dose correta também. Então, são cuidados que o profissional da área de enfermagem ele tem que ter para que o medicamento ele seja realizado de forma correta e que não cause prejuízos para o paciente.
Voltando para o slide, nós temos então um efeito colateral. Então, quando eu falo em efeito colateral, ele é um efeito não pretendido, ele pode ser adverso ou benéfico, causado por medicamentos utilizados em doses terapêuticas. Então, quando há o estudo, né, o laboratório ele está almejando determinado medicamento, há um estudo e lá também é comprovado os efeitos colaterais que ele pode causar. Então, mesmo eu utilizando a dosagem correta, eu posso ter alguns efeitos colaterais, que isso varia de pessoa para pessoa. Só que quando a gente fala em efeitos colaterais, ele pode sim ser efeitos benéficos ou efeitos maléficos. Muitas vezes os médicos utilizam o efeito colateral de determinada droga como também terapia, com caráter terapêutico. Então, ele tem essas duas vertentes, tanto de ser prejudicial como também benéfico para o paciente. Agora, quando a gente fala, voltando para o slide, de reação adversa ao medicamento, ele também, qualquer resposta prejudicial ou indesejável não intencional, então pensando que isso é uma resposta do medicamento também, que não foi desejado, tá? E ocorre nas doses usualmente empregadas, então em doses terapêuticas, para profilaxia, diagnóstico, terapia ou para modificação de funções fisiológicas. Só que quando a gente fala em reação adversa, aqui a gente fala mais dos malefícios que esses medicamentos eles podem causar no organismo do paciente, diferente de efeito colateral, que ele pode ter, então, tanto essa vertente positiva como negativa. Então, ele pode ser utilizado de forma terapêutica, quando ele tem esse intuito de ser benéfico para o organismo, como também ele pode causar prejuízos. Então, a gente sabe que, na maioria, principalmente quando a gente lê os bulários dos medicamentos, a gente percebe que todos ali estão bem descritos, bem claros os efeitos colaterais, para que a gente saiba. E isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Iniciando nossa aula agora, vamos falar sobre um tema muito importante, que é a quimioterapia. É importante que nós, enquanto enfermeiros, conheçamos, então, todos os aspectos relacionados à quimioterapia, porque o enfermeiro ele tem um papel muito importante, principalmente, né, no cuidado ao paciente, na administração das drogas quimioterápicas, a importância da gente conhecer os grupos que fazem parte, onde eles agem e como nós podemos administrar de forma correta os quimioterápicos. Então, geralmente, as equipes que trabalham, né, na quimioterapia, nos serviços de quimioterapia, eles são altamente treinados, capacitados, porque é um grupo de medicamento que nós precisamos ter uma atenção especial, porque ele pode causar, né, alguns prejuízos se eles não forem administrados de formas corretas. Então, primeiramente, vamos conceituar, então, o que seriam esses medicamentos quimioterápicos. Os quimioterápicos, ou seja, a quimioterapia, né, vamos falar da quimioterapia primeiramente. Então, ele é um método que utiliza compostos químicos chamados de quimioterápicos no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. Então, as células, né, que começam a combater as células cancerígenas, começam a combater células que estão saudáveis do nosso corpo, então, geralmente, né, evoluindo para os diversos tipos de câncer. Então, a quimioterapia ela vai agir nessas células para exterminar e, assim, fazer com que a pessoa se torne saudável novamente. Então, quando aplicada ao câncer, a quimioterapia ela é chamada de quimioterapia antineoplásica ou antiblástica, tá? Então, a quimioterapia, a gente não pode falar que somente ela vai tratar cânceres, né? Mas quando a gente passa para esse tipo de aplicabilidade, né, da quimioterapia, nós chamamos então de quimioterapia antineoplásica. Então, é muito normal que nós, quando falamos de quimioterapia, vocês verifiquem nessa sigla QT, tá? Que quer dizer, então, a quimioterapia. QT. Então, geralmente, para diminuir, né, o tamanho dessa palavra, na nossa prática profissional, nós utilizamos a palavra QT.
Então, quais são os objetivos da quimioterapia? A quimioterapia ela tem vários objetivos, não somente a cura, o extermínio da doença. Então, isso não é um indicativo, né, que a pessoa vai se curar, né? Se o médico, dependendo do diagnóstico, do prognóstico do paciente, ele vai agir de formas diferentes, né? Pensando em como que ele irá, como que vai acontecer esse tratamento quimioterápico. Então, um dos objetivos é a forma curativa, que ela realmente tenha a finalidade da ausência da doença, utilizado em determinados tipos de câncer, então, para curar realmente, para exterminar as células cancerígenas e assim trazer a cura para o paciente. Então, muitas vezes a quimioterapia ela tem esse caráter, esse objetivo de ser curativo. Outro objetivo é de ser paliativo. Então, muitas vezes, né, em determinado estágio em que se encontra o paciente, a quimioterapia ela vai fazer esse caráter paliativo. Então, ele vai diminuir os sintomas oriundos, né, da proliferação do tumor e melhorar a qualidade de vida. Então, pensando em melhora da qualidade de vida, melhorando os sinais e sintomas da doença, para que ela continue, então, tendo uma vida de forma um pouco mais saudável e com mais qualidade. Então, por isso que nós temos também um dos objetivos da quimioterapia paliativa. Temos também a quimioterapia que ela é potencializadora. Então, quando ela é utilizada simultaneamente, a radioterapia, por exemplo. Então, ela vai potencializar outro tratamento em conjunto, né? Então, tem como finalidade realmente potencializar o efeito dos mecanismos no local irradiado, quando a gente fala, por exemplo, da radioterapia. Então, ela não é uma terapia isolada, ela vai trabalhar em conjunto com a radioterapia e, assim, vai potencializar o efeito, né, radioterápico na pessoa, no paciente. Tem também a função adjuvante. Então, quando é realizado a administração posteriormente ao tratamento principal. Por exemplo, seja cirúrgico ou seja radioterápico. Então, o paciente ele recebe o tratamento, primeiramente, realiza a cirurgia, faz a radioterapia e, após isso, entra, então, com o esquema quimioterápico, né, para melhorar a sua saúde. E também tem o objetivo neoadjuvante, então, quando a administração é antes do tratamento definitivo. Então, algumas vezes também é utilizado essa quimioterapia antes da cirurgia, antes de entrar, né, para um tratamento radioterápico. Então, tem essas funções. Então, percebam que para cada tratamento, para cada diagnóstico, para cada tipo de câncer, o médico optará por um tipo de tratamento com a quimioterapia. Então, é importante que a gente conheça realmente esses mecanismos, como que funciona, para a gente dar o nosso melhor quando nós formos trabalhar com os quimioterápicos. Voltando para o slide, eu trago para vocês sobre um dos principais acessos vasculares utilizados, então, na quimioterapia, que é o Portocate. Então, o Portocate, ele é um catéter venoso totalmente implantável. Então, ele fica dentro do paciente e ali as medicações quimioterápicas são realizadas. É um dos principais acessos venosos para esse tipo de medicamento. Então, se o paciente ele já vai ter um tratamento um pouco mais extenso, o médico ele já opta, então, para a realização desse acesso venoso que é totalmente implantável, para que os efeitos, né, realmente eles sejam menores, né, no organismo e também para a administração destas drogas, que elas têm essa alcalose, né, elas são muito alcalinas e podem, se por exemplo, ter o extravasamento, pode necrosar a parte, né, que entra em contato da pele, né, a parte mais da derme. Como esse medicamento pode causar queimaduras, pode causar esse extravasamento que causa muito prejuízo para o paciente. Por isso que muitas vezes os médicos optam então pelo Portocate para aplicação dessas drogas. Lembrando, então, que para a punção do Portocate, geralmente ela é feita pelo enfermeiro que tem habilidade, né, para puncionar o Portocate. Isso é uma das questões privativas também do enfermeiro, essa punção do Portocate. Também, após a utilização, a heparinização desse Portocate é importante também, para que ele continue funcionando da melhor forma possível. Então, geralmente
é colocado, né, na subclávia, perto da subclávia direita, geralmente é o mais usual, que fica nesse local, e ali então é puncionado para que o paciente ele receba as medicações. Então, os cuidados com o Portocate é muito importante, né, para nós termos esses cuidados também enquanto enfermeiro, porque ele é algo sensível, é importante que seja puncionado de forma correta para a sua administração, e por isso que há esse estímulo à implantação do Portocate para os quimioterápicos para diminuir os eventos adversos também na hora de administrar esses quimioterápicos. Voltando para o slide, então agora eu trago para vocês alguns agentes quimioterápicos e onde eles agem. Então nós temos os agentes alquilantes, que eles impedem então a célula de se reproduzir e danificando o seu DNA. Então eles vão agir em todas as fases do ciclo celular e são usados para tratar muitos tipos de câncer, incluindo câncer de pulmão, de mama, ovário. Como esses medicamentos eles causam esse dano ao DNA, eles podem também afetar células da medula óssea que produzem novas células sanguíneas. E isso pode levar, então, à leucemia aguda, tá? Então, todos esses quimioterápicos, eles têm um lado positivo, mas acabam também permanecendo alguns lados negativos devido ao seu poder mesmo de agir em todo o DNA da célula, não só da célula tumoral, mas também de células que são benéficas para o nosso corpo, que estão normais no nosso corpo. Então, quando a gente fala de alquilantes, ele vem da alquilação do DNA, então ele é letal às células tumorais, mas são medicamentos tóxicos, mutagênicos e carcinogênicos, porque eles agem em outras células do nosso organismo também. Podem induzir a formação de segundo câncer, como a leucemia aguda. Então, como exemplo desses agentes quimioterápicos alquilantes, nós temos o busulfano, a carmoxina e a ciclofosfamida, tá? Temos também os medicamentos que são considerados antimetabólicos. Então, eles agem causando a toxicidade à célula em um ciclo específico celular. Então, eles vão interferir no DNA e no RNA, substituindo os blocos de construções normais do RNA e também do DNA. Então, eles vão provocar danos às células durante a fase em que os cromossomos de células são copiados, e eles são comumente utilizados no tratamento para leucemia, câncer de mama, câncer de ovário, câncer do trato gastrointestinal. E como exemplo nós temos então a azacitidina, a cabecitabina e a cladribina, tá? Como exemplos de fármacos quimioterápicos antimetabólicos. Nós também temos os antimicrobianos, que eles vão evitar então que a célula cresça e se multiplica, porque eles vão agir desorganizando a função do DNA da célula. Eles atuam também de forma inespecífica no ciclo celular. Então, como exemplo, nós temos a bleomicina, a daunorubicina e a doxorubicina como agentes antimicrobianos na quimioterapia. E também temos anticorpos monoclonais, que eles são direcionados a alvos específicos e têm poucos efeitos adversos. Agem em doenças neoplásicas e não neoplásicas. Então, a ação sobre células doentes, por essa razão, eles acabam sendo menos tóxicos. Então, aqui os anticorpos monoclonais, eles conseguem agir nas células doentes, nas células tumorais, diferente dos outros grupos que eles agem de forma inespecífica. E apresentam, então, um menor número de efeitos colaterais. Como exemplo, a gente tem o bevacizumab, o cetuximab e o rituximab também como exemplo desses medicamentos. Temos também os hormônios esteroides e antagonistas, que eles vão agir então em tumores sensíveis a hormônios esteroides, pois possuem receptores específicos para esses hormônios e assim acabam destruindo as células que são tumorais. Então, como exemplo, a gente tem o acetato de megestrol, anostrozol, bicalutamida, e também quando eles são usados, os esteroides são comumente usados para prevenir as náuseas e também os vômitos
provocados pela quimioterapia. Então, esses são medicamentos utilizados antes de QT também para prevenir algumas reações alérgicas. Olha que interessante. E também temos os inibidores de microtúbulos, ou também chamados de inibidores mitóticos. Então, são compostos derivados de produtos naturais, como plantas, por exemplo, e eles agem impedindo, então, que as células se dividam, né, de forma para novas formas celulares, mas elas podem também danificar as células em todas as fases do ciclo, ao impedirem que as enzimas produzam, então, essas proteínas necessárias para a reprodução celular. Então, como exemplo de inibidores de microtúbulo, nós temos o docetaxel, o paclitaxel, a vinblastina, a vincristina e a vinorelbina. Então, nós temos aqui alguns grupos medicamentosos importantes que estão relacionados, né, aos medicamentos quimioterápicos. Importante que a gente reconheça onde ele pode atuar e os principais nomes para que a gente consiga utilizar da melhor forma quando nós estivermos na prática junto aos nossos pacientes. E agora nós vamos trazer alguns conceitos importantes relacionados à administração dos quimioterápicos. Então, como que nós devemos administrar de forma correta, pensando um pouco da parte legislativa, o que é privativo ou não do enfermeiro, e também para prevenir eventos adversos ao administrar os quimioterápicos. Então, vamos iniciar falando sobre algumas questões que estão relacionadas à administração de quimioterápico, que está totalmente envolvido, então, com a equipe de enfermagem. O que é importante quando a gente fala de administração de quimioterápicos e que nós devemos ter um rigor, uma atenção especial, principalmente para quem trabalha ou tem vontade de trabalhar, né, em setores que realizam a administração de quimioterápicos, para que a gente realmente trabalhe conforme a lei, conforme a legalidade e trazendo menos riscos para o nosso paciente. Então, apenas enfermeiros especializados e treinados, eles podem administrar, né, o quimioterápico. E até mesmo a questão de preparo, né, de onde alocar. Então, quando há um treinamento específico, esses cuidados eles são preservados e assim, ao administrar, a gente tem menos erro, menos chances, né? Menos riscos de ter alguns eventos adversos, principalmente quando a gente parte do princípio de ter o extravasamento dessa medicação, que pode causar, então, queimaduras, necrose da parte do contato da pele ou do membro do paciente com esse quimioterápico, pelo seu alto poder realmente tóxico que ele tem, né, independente onde ele pode extravasar. O que é importante que a equipe se atente, né, deve ser interrompido se houver qualquer possibilidade de extravasamento, para evitar realmente esses possíveis, essas ações prejudiciais aos nossos pacientes. É importante também aspirar os resíduos quimioterápicos dos vasos e tecidos que os circundam, né, após a finalização desse medicamento. Então, para que não fique ali esse medicamento, esse resíduo, por muito tempo, porque isso pode danificar os vasos. A gente fala isso muito quando a princípio, quando inicia, por exemplo, a administração de medicamentos quimioterápicos, e muitas vezes o medicamento ele é administrado nos membros periféricos, por exemplo. E aí que tem que ter um cuidado muito especial, porque ali é muito fácil, né, do vaso, por ser veias, por ser, né, as veias serem mais sensíveis a um medicamento forte, então o risco de extravasamento ele é muito grande. Então nós precisamos ter um cuidado especial de estar atentos, porque caso seja interrompido, né, caso a gente perceba que está havendo um extravasamento, a droga deve ser interrompida e assim os cuidados devem ser realizados imediatamente para diminuir o desconforto do paciente e o prejuízo que o paciente ele pode ter. Voltando para o slide, e se a administração por catéter venoso central pedir, então, uma avaliação médica, por exemplo, o paciente ele já está com o catéter venoso central há algum tempo, é importante ter uma avaliação médica para que haja essa autorização para que esse catéter ele
esteja disponível para administração, então, do quimioterápico. Quando é realizada a administração, também pode ser realizado compressa fria no local por 20 minutos, solicitar a prescrição de pomada ao médico para uso local, né, caso haja uma hiperemia, um calor, um rubor, ver que está algo modificando mesmo o membro em que foi aplicado o quimioterápico, é importante também a gente ter esse cuidado dos cuidados pós a administração, tá? Utilizar uma pomada, pedir para que o médico prescreva, né, se for uma pomada que precise de prescrição médica, realizar o curativo e orientar o paciente a retornar se tiver qualquer tipo de intercorrência. Então, é importante também que a gente oriente, converse com o paciente, explique. A gente sempre fala da comunicação efetiva, que é também uma dos protocolos para a segurança do paciente. Aqui entra também a educação em saúde, explicar o que nós estamos realizando para o paciente, falar para ele que caso haja alguma anormalidade que ele pode nos procurar para realmente evitar alguma possibilidade de prejuízos para ele devido à administração desses quimioterápicos. E agora nós vamos falar um pouco sobre os cuidados que nós devemos ter com relação a tudo que o quimioterápico ele pode apresentar, os sinais, sintomas, os efeitos colaterais da quimioterapia para o nosso paciente. Vamos ao slide? Então, controle realmente das complicações da quimioterapia. Então, o paciente ele pode ter emesis intensa, então, utilizando antieméticos, é importante nós termos esse cuidado. Ele pode ter dores, estomatite, porque o seu sistema imunológico ele acaba caindo. Lembrando que alguns quimioterápicos eles agem, então, em células inespecíficas, então pode afetar, sim, células do sistema imunológico. Por isso, há estomatite, a medula óssea suprimida, a queda de cabelo, né? Então, são vários sintomas que nós precisamos, então, estar atentos com as complicações que pode ter também da quimioterapia, para que a gente haja, então, no nosso cuidado de enfermagem, em cima disso, junto com as equipes multidisciplinares, para que a gente consiga conduzir esse tratamento do paciente da melhor forma possível. Então, ele começa a ter a queda de cabelo, a fadiga, a anemia, náusea, né? Então, são alguns esquecimento, infertilidade, são algumas complicações que o paciente eles podem ter devido ao seu tratamento quimioterápico. Então, como que nós, utilizando a empatia, utilizando nosso pensamento crítico, reflexivo, como que nós vamos conseguir trabalhar essas questões para amenizar a dor do paciente, né, sendo empáticos e melhorando, com certeza, a assistência para que ela seja totalmente de qualidade. Agora nós iremos falar sobre os medicamentos que são utilizados para asma brônquica. Então, aqui nós vamos trabalhar pontualmente sobre alguns medicamentos onde eles agem e o principal medicamento que pertence a esse grupo para que vocês consigam, então, relembrar quando vocês forem para a prática e também conseguirem fazer esse link com a asma brônquica. Primeiramente, então, vamos conceituar o que seria essa asma brônquica. Vamos lá? Então, a asma brônquica é uma doença inflamatória crônica que acomete as vias aéreas. Então, ela é caracterizada por episódios de broncoconstrição, então, diminuição do volume dos brônquios, né, de forma aguda, que causam, então, o encurtamento da respiração. Então, diminuição, tem essa broncoconstrição, diminuição, então, do lúmen, eu não consigo ter uma troca gasosa eficaz, causa, então, o encurtamento da respiração. Isso pode ocasionar tosse, tensão torácica, respiração com ruídos. Então, com a asma, a gente consegue verificar aqueles sibilos, a ausculta cardíaca, bem indicativo da asma brônquica. A tensão torácica pelo esforço respiratório, a respiração com ruídos e rápida. Então, são sinais e sintomas, né, característicos da asma brônquica. Os episódios da asma, eles podem ser oriundos de exposição a alérgenos, então dependendo da pessoa, se ela
tem essa exposição, a gente pode ter uma crise como se fosse aguda mesmo da asma brônquica e pode também ser ocasionada devido ao exercício, estresse e também infecções respiratórias podem causar, então, a asma brônquica. Então, a partir do momento que a gente relembra algumas questões relacionadas à asma brônquica, o que ela faz no nosso organismo, lembrando que isso nada mais é do que uma inflamação. Então, quando a gente estudou os anti-inflamatórios, nós vimos também o poder que alguns anti-inflamatórios ele tem na asma brônquica para diminuir essa questão da inflamação, né, dos mediadores químicos que agem na inflamação, que vão diminuir essa broncoconstrição, trazendo uma broncodilatação, aumentando, né, o lúmen dos bronquíolos, dos brônquios, para que haja essa troca gasosa de forma eficaz. E agora nós veremos, então, alguns medicamentos que eles agem, né, trabalhando para a melhora dessa asma. Vamos conhecer? Então, eu trago para vocês alguns medicamentos que tratam a asma, então que eles auxiliam. É interessante a gente falar que dificilmente existem medicamentos que trazem a cura real da asma, mas a gente tem alguns medicamentos que eles agem em determinados pontos para diminuir essa broncoconstrição que a asma ela produz. Então, nós temos o beta-2, que ele é um agonista adrenérgico de ação longa. Então, vamos lembrar, quando a gente fala dos medicamentos do sistema nervoso autônomo, quando a gente fala dos adrenérgicos e dos colinérgicos, aqui percebam então a utilização desses medicamentos também para tratar a asma. Então, quando a gente fala em adrenérgico, nós estamos falando de medicamentos que agem nos receptores para a epinefrina ou adrenalina, ou norepinefrina ou noradrenalina, que vão causar, então, o quê? A broncodilatação. Lembrando, então, que os adrenérgicos fazem parte dos medicamentos simpáticos, então, de luta e fuga. Então, são medicamentos que causam a dilatação e isso melhora, então, esse aumento, né, do lúmen dos brônquios. Então, isso ajuda na questão da asma. Então, aqui nós temos um beta-2 agonista adrenérgico de ação longa. Então, como exemplo, nós temos o levosalbutamol ou o salbutamol, que são medicamentos bem conhecidos desse grupo medicamentoso, e eles são usados, então, para alívio rápido da broncoconstrição aguda. Então, os pacientes eles vão receber a inalação com eles para ter uma melhora rápida e significativa, e esse alívio ele perdura por cerca de 4 a 6 horas. Então, não são medicamentos anti-inflamatórios, portanto, eles não costumam ser utilizados como monoterapia, ou seja, como um único tratamento, né, para asma. Então, ele geralmente ele é associado. Então, ele tem esse tempo de 4 a 6 horas e é feito por meio de inalação. Então, o salbutamol ele é um medicamento que caracteriza, então, o beta-2 agonista adrenérgico de longa duração. Nós também temos o beta-2 agonista adrenérgico de ação curta, que é o formoterol, o salmeterol, que são medicamentos que não devem ser utilizados para o quadro agudo. Diferente, né, do beta-2 de ação longa, né? Então, ele não pode ser usado em quadros agudos da asma. Eles promovem a broncodilatação por aproximadamente 12 horas e não devem ser usados também como monoterapia, e sim em terapia combinada. Temos os corticosteroides, então, que eles são medicamentos de escolha para controle em longo prazo dos pacientes com asma persistentes. Então, quando a gente fala em corticosteroide, nós estamos falando, então, dos medicamentos que são anti-inflamatórios, que eles vão causar, então, a inibição do ácido araquidônico, quando a gente fala lá da cascata da inflamação, dos mediadores químicos, né, quando a gente fala nos medicamentos que agem diretamente, né, na questão dessa inflamação e produzem, portanto, o efeito anti-inflamatório direto nas vias respiratórias. Então, para que haja um controle eficaz, essa classe de medicamento deve ser usada regularmente no caso dos pacientes que possuem asmas, tá? Temos também os modificadores de leucotrienos. Lembra que o leucotrieno também é um mediador químico que faz parte do processo inflamatório.
lembrando que a asma, né, nada mais é do que a inflamação dos bronquíolos, dos brônquios, então ele vai agir, né, modificando o leucotrieno, melhorando então a inflamação. E a montelukast, tá? Então, os leucotrienos são produtos também do ácido araquidônico, que fazem parte da cascata inflamatória. Eles causam a contração da musculatura lisa dos brônquios, o aumento da permeabilidade do endotélio e a secreção de muco. Então, ele vai ajudar, né, a expelir esse muco dos brônquios. E o montelukast, ele bloqueia seletivamente o receptor cistenil do leucotrieno. E esses fármacos não devem ser usados quando existe a necessidade de broncodilatação imediata. Então, dependendo do caso, ele será utilizado, então, esse tipo de terapia. E para auxiliar a asma, nós temos o oxigênio medicinal, muito relacionado ao ar medicinal também, e o ar comprimido utilizado junto com alguns tipos de medicação, que são considerados oxigênios medicinais também, e o ar comprimido nada mais é do que a combinação de oxigênio e nitrogênio, e combinado, então, com algumas terapias, com alguns grupos medicamentosos, também são utilizados no tratamento da asma brônquica. Agora eu trago uma situação, problema, para a gente, então, entender um pouco mais sobre a ação dos quimioterápicos. Vamos conhecer, então, a nossa situação, problema de hoje? Então, eu trago a história da Caroline. Ela é uma estudante de enfermagem em um dia, né, dos seus... de uma aula expositiva junto com a professora de terapia medicamentosa, ela ficou com dúvida, né, de como que os quimioterápicos eles agem no organismo. Então agora nós vamos ajudar a Caroline nesse sentido para a gente entender a função dos quimioterápicos no nosso organismo. Então os quimioterápicos eles agem para o combate do câncer, os quimioterápicos que agem para o combate do câncer causam, então, esse efeito tóxico ou a morte celular da célula cancerosa para que elas não consigam progredir. Então, ou ela pode causar essa morte total ou um evento tóxico, dependendo, então, dos grupos medicamentosos, como nós vimos anteriormente, e o seu poder de ação dentro da célula. Então, muitas vezes ele já vai causar a morte celular instantaneamente, ou outros modos, ele vai causar um efeito tóxico nessa célula, então, nessa célula, para que aconteça, então, a partir daí, o tratamento da melhor forma possível. Os medicamentos, em geral, eles vão direcionar seu ataque ao DNA. Então, muitos medicamentos quimioterápicos, eles agem realmente no DNA da célula para causar, né, a sua morte ou seu efeito tóxico. Ou algum passo importante na multiplicação dessas células e também no seu RNA. E os fármacos antitumorais apresentam efeitos terapêuticos e tóxicos ao mesmo tempo. Por isso que nós falamos muito da questão dos quimioterápicos e dos efeitos que eles podem causar no paciente, porque eles não, se eles agem de forma inespecífica, eles podem causar mortes de células que são consideradas células saudáveis do nosso corpo. Por exemplo, alguns grupos medicamentosos, como nós vimos anteriormente também, ele pode causar, por exemplo, uma leucemia secundária devido ao tratamento, né, para algum tipo de câncer, porque eu tenho um ataque às células saudáveis do meu corpo, pode causar essa imunidade, a baixa da imunidade, e isso pode trazer, então, efeitos não benéficos para o organismo do paciente. Por isso que temos que ter alguns cuidados específicos com relação aos contatos que os pacientes que estão em tratamento quimioterápicos ele têm, porque a imunidade está baixa, fazer exames consecutivos para ver se está com alguma infecção, né, se está algum órgão comprometido ou não, para que realmente, né, não agrida outros sistemas do corpo e que não seja prejudicial para o seu tratamento. Então é importante a gente ter esses cuidados, perceber os
sinais e sintomas que os pacientes eles apresentam, para que a gente consiga, com certeza, dar uma assistência de qualidade. Então, quando a gente percebe, começa a desenvolver o nosso olhar um pouco mais crítico para o paciente, a gente consegue identificar. Lembrando, então, que a gente tem esse feeling, né? Nós, enfermeiros, a gente tem que tentar desenvolver esse feeling para conseguir captar algumas questões, assim, que às vezes não estão tão claras, que estão mais subjetivas, para que a gente consiga dar uma assistência de qualidade, tá? Então, quando a gente fala em agentes quimioterápicos, nesse tratamento de quimioterapia, o enfermeiro ele tem que ser muito observador, muito crítico mesmo no seu dia a dia, para ele conseguir identificar, né, alguns pontos especiais que são importantes para o tratamento do paciente e, assim, identificar muitas vezes de forma precoce, né, para que a gente consiga trabalhar junto com a equipe multiprofissional de forma efetiva para melhorar e diminuir os riscos para os nossos pacientes. E agora nós teremos nosso momento de interação com o Kahoot, com o nosso quiz de hoje, falando então algumas questões relacionadas a essa primeira etapa da nossa aula de hoje. Eu peço para que vocês entrem então no Kahoot, eu volto daqui um minuto para nós darmos continuidade à aula de hoje. Então, vamos dar continuidade ao nosso Kahoot de hoje. Já temos 10 participantes, a Lica de Itapeva, o pessoal de BH Centro, de Belo Horizonte, né, de Centro, a Juliana, o Bá, quem mais? Itaberaba Chapa, eu de Canoas, o Benício, o Juanito do Pará, a Fê, ou o Fê, de Itapeva, a Juliana, a Samiri da Bahia, eu sou eu, esse aqui não quis se identificar, né? O André de Itapeva. Então já temos a Carla de Itapeva também, pessoal de Itapeva em peso aqui participando do Kahoot de hoje. Então vamos iniciar, né, para que a gente consiga dar continuidade à nossa aula de hoje. Então a primeira pergunta, né, da nossa teleaula de hoje: qual o catéter intravenoso mais indicado para quimioterapia? Então, para o tratamento quimioterápico, o acesso venoso periférico, o Portocat, o acesso venoso central ou o PIC, que é o nosso catéter que é periférico com inserção central.
Então, qual catéter intravenoso mais indicado para quimioterapia? Lembrando que outros tipos de catéteres podem ser utilizados, mas nós temos um que é mais indicado para os tratamentos quimioterápicos. 13 pessoas responderam, vamos ver quantas pessoas acertaram, que está muito fácil. Isso mesmo, Portocate, como eu falei no nosso primeiro momento da aula, o Portocate ele é o mais indicado para o tratamento quimioterápico. A Carla de Itapeva em primeiro, o Benício em segundo, o Eucanoas em terceiro, o Feu, a Fê de Itapeva em quarto e o pessoal de Itaberaba Chapa em quinto. Agora, vamos então para a nossa segunda pergunta. É um quimioterápico que é direcionado a alvos específicos e tem poucos efeitos adversos. São os alquilantes? São os quimioterápicos antimetabólicos? Os inibidores de microtúbulos ou os anticorpos monoclonais? Então, eu falei de grupos que têm alvos inespecíficos e acabam tendo bastante efeitos colaterais, mas esse quimioterápico ele já é direcionado a alguns alvos específicos e tem poucos efeitos adversos, então, na medicação. Então, 5 pessoas acertaram. Os anticorpos monoclonais são considerados, então, que possuem menos efeitos adversos. Vamos, então, para o nosso ranking. A Fê, então, assumiu a liderança em primeiro, o Eucanoas em segundo, o Eu Sou Eu em terceiro, a Carla de Itapeva em quarto e o André de Itapeva em quinto lugar. Vamos para a nossa terceira pergunta desse primeiro ciclo. É um medicamento utilizado em casos de diabetes tipo 1. Esse aqui ficou também antes, tá? Mas era para estar na nossa segunda etapa. Mas é fácil, tá? Medicamentos utilizados em casos de diabetes tipo 1. A insulina, as sulfonilureias, as glinidas, as biguanidas. Isso aqui tá muito fácil, pessoal. Utilizados em casos de diabetes tipo 2. Quem fez a pré-aula vai saber responder essa pergunta também. A insulina, e aqui temos os antiglicemia. Muito bem, 8 pessoas acertaram, porque esses outros 3 medicamentos, que nós veremos agora na nossa segunda etapa da nossa aula, eles são hipoglicemiantes orais, que são utilizados, então, na terapia para os pacientes, geralmente, de diabetes tipo 2, tá? Então, a insulina, ou diabético tipo 1, ele faz a utilização porque ele acaba sendo insulino-dependente. Vamos ver o ranking, o Eucanoas em primeiro, o Eu Sou Eu em segundo, o Benício em terceiro, a Fê de Itapeva em quarto e o pessoal de Itaberaba Chapa em quinto lugar. Vamos para a nossa última pergunta deste ciclo. Então, ele tem a finalidade de causar a ausência da doença. A quimioterapia curativa, a quimioterapia paliativa, a quimioterapia adjunta ou a quimioterapia potencializadora. Então, ela tem a finalidade de causar a ausência da doença. A QT curativa, a QT paliativa, a QT adjunta ou a QT potencializadora. 11 pessoas já responderam a essa pergunta. Vamos ver quantas pessoas irão acertar. Muito bem, a QT curativa. As outras têm outras finalidades, mas a de causar realmente a ausência da doença é a QT curativa. Vamos então para o nosso ranking desse momento. Ficou então a Eucanoas em primeiro, o Eu Sou Eu em segundo, o Benício em terceiro, Itaberaba Chapa em quarto e a Fê de Itapeva em quinto lugar. E agora então vamos dar continuidade à nossa aula de hoje com a próxima temática. E agora abordaremos, então, alguns medicamentos que são utilizados para quem é diabético, né? Para quem tem diabetes mellitus, tá? Então, são medicamentos que são importantes, que nós devemos também conhecer os grupos medicamentosos e como nós podemos utilizá-los da melhor forma possível. Para isso, vamos falar um pouquinho, de forma bem resumida, sobre o diabetes e a partir daí nós trabalharemos então essas classes medicamentosas. Então vamos lá para o slide para falar um pouquinho sobre o diabetes, porque a gente tem que pensar que ele não é uma doença única, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia e ela resulta de defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina
ou em ambos. Então, quando a gente fala em defeitos na ação da insulina, quando não produz a insulina, nós estamos falando então do diabetes tipo 1. Então, ele acomete, na maioria das vezes, crianças e adolescentes ou também adultos jovens, mas também é possível que ocorram mais tarde. Então, ele tem como característica fundamental o tipo 1, que é a deficiência absoluta de insulina pela destruição das células do pâncreas, e esse processo é considerado, então, autoimune. Por isso que nós chamamos, então, o diabetes tipo 1 de insulinodependente, porque ele vai depender da utilização de insulina, tá? Então, sem a presença, né, dessas células do pâncreas, o indivíduo apresenta os sintomas clássicos da deficiência insulínica, como muita sede, conhecido como polidipsia, muita fome, que nós chamamos também o termo técnico de polifagia, a poliúria, que é o aumento do volume normal da urina, e perda da massa corporal. Tá? Já o diabetes tipo 2, ele geralmente é adquirido, né, dependendo dos hábitos alimentares, da questão de genética também, do estilo de vida. Então, ele é responsável por mais de 90% dos casos de diabetes e tem sua influência, então, em fatores genéticos, idade, obesidade. E não existe nesse processo algo relacionado à parte autoimune, mas as consequências ao longo prazo, geralmente pelo estilo de vida e também pelas consequências, né, dos hábitos das pessoas, acabam desenvolvendo, então, essa diminuição da secreção de insulina no corpo. Então, o que é importante que a gente saiba, né, com o objetivo do tratamento para o paciente diabético é manter a glicemia em níveis normais para que não haja complicações. Então, quando a gente fala em diabetes, a gente pensa muito nas complicações futuras que o paciente ele pode ter pelo diagnóstico de diabetes. Então, ele pode ter a retinopatia, né, a nefropatia. Por quê? O sangue ele tem esse aumento da sua viscosidade, começa a ter, realmente falando de uma forma mais didática, começa a entupir alguns vasinhos e causam prejuízos, né, para o corpo do paciente. Então, por exemplo, a gente tem os microvasos dos nossos olhos, quando o paciente ele tem a hiperglicemia, esse aumento considerável do diabetes por muito tempo, o sangue ele fica um pouco mais viscoso, começa então a entupir realmente esses microvasos e pode ter essas consequências, por exemplo, a retinopatia. Então, o paciente começa a enxergar muito mal, né, quando ele tem o diabetes. Também pode ter a nefropatia, começa a ter o acometimento dos rins, da função renal. Então, são vários fatores. A gente pensa muito da questão das consequências que o diabetes ele pode causar para o paciente. Então, quando a gente pensa na terapia medicamentosa para os pacientes com diabetes, a gente pensa realmente em manter a glicemia em níveis normais para diminuir as consequências que o diabetes ele pode causar no paciente. Então, pode ser também da questão de circulação, né? A gente tem a questão do pé diabético, que a enfermagem ela tem um trabalho muito forte com relação a isso, diminuição da circulação, então a parte também de cicatrização acaba sendo acometida, diminui nesse processo de cicatrização e isso pode causar inúmeros prejuízos para o nosso paciente. Então, por isso que a gente tem que nos atentar também com relação à terapia medicamentosa utilizada para esses pacientes. Voltando para o nosso slide, então são valores normais considerados para a glicemia. A taxa da glicemia normal para o indivíduo em jejum de 8 horas não deve passar então de 100 miligramas por DL, tá? Importante quando a gente verifica, né? Quando o paciente ele faz o acompanhamento com o seu médico, com o endócrino, realiza os exames de sangue também, geralmente o médico ele consegue averiguar isso para ver se ele futuramente ele pode ter o diabetes ou se ele já tem o diabetes. A taxa de glicemia normal para aferição, 2 horas após uma refeição, não deve passar de 140. Então, se eu tenho uma taxa muito elevada, a gente já consegue ter uma atenção especial e até mesmo orientar o paciente a procurar, por exemplo, um endocrinologista, né, um médico que é especialista para o tratamento do diabetes e até mesmo utilizar a educação em saúde, falando para mudança de hábitos, com relação à alimentação, né, a qualidade de vida, que podem também melhorar essas questões quando falamos do diabetes mellitus, tá? E outra questão é a insulinoterapia, que é
a terapia muito utilizada no diabetes tipo 1, mas alguns diabéticos tipo 2 também utilizam da insulinoterapia, que é a terapia da insulina, né, para melhora do substituir, né, a falta de insulina no diabético tipo 1 e suplementar, quando necessário, a secreção da insulina no diabético tipo 2. Possui algumas reações adversas que nós precisamos estar atentos também, como a hipoglicemia, então a diminuição da glicemia. Dependendo das unidades utilizadas de insulina, podemos ter uma hipoglicemia, né, porque ela baixa de forma rápida a glicemia do corpo, né, então pode ter como uma reação adversa a utilização. O aumento da massa corporal, né, e reações no local de aplicação. Então, por isso que a gente sempre fala, quando a gente vai administrar a insulina, a importância de ter os rodízios, de não aplicar, para não dar, né, uma lipodistrofia no local de aplicação da insulina. Então, quando o paciente, por exemplo, ele está internado, geralmente recomenda-se, né, esse rodízio dos locais de aplicação da insulina, e quando ele faz a utilização da insulina em casa, é importante que nós, enquanto enfermeiros, também realizemos essa educação em saúde em explicar, né, a forma de aplicar, que é de forma subcutânea, né, como ele pode aplicar em casa sem fazer a autoaplicação, mas a importância mesmo de ter esse rodízio para que não haja complicações, né, com relação à parte do local de aplicação dessa insulina e não cause prejuízos para o nosso paciente, tá? Então é importante a gente utilizar na educação em saúde também. Voltando para o slide, e aqui nós temos então a via de administração, que a recomendada é a subcutânea, e os locais para aplicação. Regiões laterais direita e esquerda do abdômen, região frontal e lateral das coxas, região posterior dos braços e região glútea superior. Então, são regiões que a gente tem uma gordurinha a mais, né? A gente tem esse tecido subcutâneo mais presente, né? Que a gente pode utilizar e que dessa forma nós não realizaremos outro tipo de administração, senão de forma subcutânea. Lembrando também que nós temos a utilização de insulina em bomba, por exemplo, para os pacientes mais complexos, que estão em unidades de terapia intensiva. Então, existem protocolos clínicos específicos para a utilização de insulina em bomba de infusão também para o controle da glicemia. Então, às vezes o paciente é mais crítico, ele tem que ser utilizado essa insulina em bomba geralmente nas unidades de terapia intensiva, não numa unidade de internação, para realmente esse controle rigoroso do paciente, mas além então da utilização como de forma subcutânea, de uma forma mais tranquila de ser utilizada, nós também temos a insulina para o paciente complexo, tá? Voltando para o slide, agora vamos falar então sobre os tipos de insulina. Nós temos as insulinas de ação rápida e curta, por exemplo, a insulina regular, a lispro, a asparte e a glulisina. Então, são consideradas insulinas que fazem a sua ação mais rápida e curta, um período bem pontual, tá? E, às vezes, muitas vezes, por exemplo, a insulina regular, ela é utilizada nos pacientes internados para realmente baixar de forma rápida a glicemia, por isso que ela tem essa forma de ação rápida e curta. Nós temos também a insulina de ação intermediária, como a neutra com protamina Agedorn, que é a NPH, ela é bem conhecida também. Então, ela tem uma ação mais prolongada no organismo, então, geralmente, dependendo, né, da instabilidade glicêmica, o paciente ele passa a NPH para que ela tenha um período de ação mais longo no organismo do paciente. E também temos a insulina de ação prolongada, como a glargina e a insulina letemir. Então, que ela faz um período muito mais longo de ação no organismo do paciente, tá? Então, aqui nós temos alguns tipos de insulina que elas são utilizadas de acordo com a necessidade, né? Então, ela é prescrita de acordo com a necessidade do tratamento para o paciente. Então, aqui eu trouxe bem para a gente falar de forma rápida sobre a técnica para a aplicação da insulina. Então, a importância da prega de ser realizada de forma correta para que não seja, então, aplicada, por exemplo, na musculatura. Então, geralmente é feito uma prega bem, não muito forte, né, do local,
de aplicação da insulina, para que a gente atinja, então, a parte subcutânea, né, no tecido adiposo e não na parte muscular. Então, dependendo se eu faço uma prega muito mais forte, eu posso ter, né, a dispensão, assim, o músculo pode ser atingido também, né, de acordo com quando é realizado a injeção de forma subcutânea. Então, é importante a gente ter este cuidado, tá, na hora de realizar a técnica correta para a aplicação, né, da medicação da insulina de forma subcutânea. Agora nós iremos falar sobre os hipoglicemiantes orais. Esse grupo medicamentoso ele é muito utilizado para os diabéticos tipo 2, então, que são esses medicamentos auxiliares para diminuir a glicemia dos nossos pacientes. Para cada grupo, existe uma ação específica e um medicamento que ele é bem conhecido para que vocês consigam guardar, então, esses grupos e o medicamento utilizado em cada um. Então, vamos conhecer esses hipoglicemiantes? Então, qual que é o objetivo da terapia com hipoglicemiantes orais? Então, ele é usado em diabéticos do tipo 2, que não tem o controle efetivo da glicemia por meio da dieta. Então, eu não consigo somente diminuindo, né, a injeção de carboidratos, né, melhorando a minha condição física e alimentação, não consigo diminuir o índice glicêmico, então eu preciso entrar com uma terapia medicamentosa, por isso há esse grupo de medicamentos chamado hipoglicemiantes orais. Então, nós temos o grupo das sulfonilureias, eu tenho uma dificuldade para falar esse nome, tá, gente? Sulfonilureias, que induzem a secreção de insulina pelo pâncreas. Então, ele vai agir, né, diminuindo, né, induzindo essa secreção de insulina e vai melhorar, então, o tratamento do paciente. Ele tem uma ação de 12 a 24 horas no organismo e como exemplos desse grupo medicamentoso, nós temos a glibenclamida, que é muito utilizado, então, para o paciente diabético tipo 2, e a glimepirida, tá? Que faz parte, então, desse grupo das sulfonilureias. Falei certo agora. Temos também o grupo chamado biguanidas, que ele aumenta a captação e o uso da glicose pelos tecidos, portanto, não aumenta a secreção da insulina. Então, aqui, ele tem um risco, né, de hipoglicemia muito menor quando comparado às outras medicações, porque ele não aumenta essa secreção da insulina. Então, ele é utilizado para aumentar a captação e o uso da glicose pelos tecidos. Então, seu princípio de ação, ele é diferente, por exemplo, das sulfonilureias, tá? E o risco de hipoglicemia é muito menor, então, por isso, ele é bastante utilizado. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desse grupo, que são as metforminas, né? Que são medicamentos usuais, né? Considerados como hipoglicemiante oral também. Nós temos o grupo das glinidas, que é considerada também secretora de insulina. Então, a diferença delas para as sulfonilureias é que elas têm um início rápido de ação e ação curta, né? Diferente, então, quando a gente fala das sulfonilureias, que tem uma ação de 12 a 24 horas. São boas controladoras da glicemia pós-prandial, então pós-alimentação, e não devem ser associadas concomitantemente às sulfonilureias devido ao risco de hipoglicemia severa, tá? Então, ele pode, se eu associar esses dois medicamentos, essas duas classes, eu posso causar hipoglicemia severa no paciente. Então, é importante essas observações. Geralmente, elas não são prescritas concomitantemente, tá? Como exemplo dessa classe, nós temos a repaglinida, tá? E a nateglinida também como exemplos dessas glinidas. Então, percebem que elas terminam com glinida e a gente já consegue, então, entender que ela faz parte da classe medicamentosa das glinidas. Temos também as tiazolidinadionas, olha que nome complicado, né? Elas também são sensibilizadoras da insulina e fazem parte dessa classe os medicamentos pioglitazona e a rosiglitazona, tá? São medicamentos hipoglicemiantes orais também. E inibidores da glicosidase, que
a arcabose e o miglitol. Esses medicamentos, então, eles vão inibir de maneira reversível a glicosidase, ocasionando, então, uma mudança na hidrólise de carboidratos em glicose. Como não são sensibilizadores de insulina, nem estimulam sua liberação, não causam a hipoglicemia quando usados em monoterapia. Então, são medicamentos que são considerados, né, medicamentos bem atuais, porque eles diminuem de geração de segunda geração, de terceira geração, que a gente fala, que eles acabam não utilizando, diminuindo os efeitos colaterais da droga. Então, por exemplo, os inibidores da glicosidase, dessa enzima, eles não causam a hipoglicemia quando elas são usadas em imunoterapia. Então, por isso, a sua importância, né, dessa ação quando ela é prescrita para os médicos, pelos médicos endócrinos ou pelos médicos que estão cuidando do paciente. Geralmente, né, quem prescreve os hipoglicemiantes orais são médicos endocrinologistas que cuidam dos pacientes diabéticos, mas é importante ainda que a gente conheça algumas classes de medicamento, por mais difícil que sejam alguns nomes, a gente não vai falar esses nomes corriqueiramente no nosso processo de trabalho, mas quando a gente entende essas classes, a gente consegue identificar alguns medicamentos que são usuais, que a gente conhece algum parente que usa, ou nós mesmos usamos, ou para quem trabalha na área reconhece os nomes, como metformina, né, a glibenclamida também, que são medicamentos usuais como hipoglicemiantes orais utilizados na nossa prática profissional. Agora nós iremos falar, então, de alguns medicamentos que são utilizados nos distúrbios de coagulação, como os anticoagulantes, os antiagregadores plaquetários, os trombolíticos, que são medicamentos que são relacionados à circulação sanguínea e que têm um poder muito importante também como terapia medicamentosa. Vamos conhecê-los? Então, esses medicamentos agem na terapêutica. Vamos voltar aqui. Na terapêutica dos distúrbios da hemostasia. Então, eles são utilizados em casos de infarto agudo do miocárdio, em trombose venosa profunda, em casos de embolia pulmonar e o AVC isquêmico. Então, vamos perceber que em ambas essas patologias, nós temos que ter uma destruição, por exemplo, de alguns coágulos ou de formação de agregação plaquetária que acabam ocasionando essas doenças. Então, por exemplo, aqui, ó, na embolia pulmonar, nós temos um trombo que está ocluindo, né, determinada artéria e isso pode prejudicar, então, a função pulmonar, causar embolia pulmonar e até a morte. Na trombose venosa profunda, a mesma coisa, no infarto agudo do miocárdio, a mesma coisa, e no AVC ou AVE, né, que nós utilizamos muito mais essa sigla AVE, isquêmico, nós também temos essa oclusão de alguma artéria das veias para não ter essa troca, né, oclui e a gente não consegue ter essa circulação sanguínea. Por isso que entram esses fármacos na terapêutica desses distúrbios da homeostasia. Então, vamos falar primeiramente dos medicamentos inibidores plaquetários. Eles irão, então, promover a diminuição da formação de um coágulo rico em plaquetas ou fazem com que a resposta química que resulta nessa aglutinação de plaquetas seja diminuída. Então, ele pode destruir, né, diminuir a formação, né, inibir que isso aconteça, né, e diminuindo a aglutinação, então, também das plaquetas. São usados na prevenção, no tratamento de doenças cardiovasculares oclusivas e também na manutenção de transplantes, então, para não ter realmente essa aglutinação de plaquetas, né? Como exemplo, nós temos o ácido acetilsalicílico, o AAS, a aspirina, o cilostazol, o clopidogrel, que também é considerado um medicamento inibidor plaquetário, né? O prasugrel, são medicamentos usuais na nossa prática.
clínica, que é considerado medicamento inibidor plaquetário. Nós também temos os medicamentos que são anticoagulantes. Então, como o próprio nome diz, ele vai destruir o quê? Os coágulos, vão inibir a ação dos fatores de coagulação ou interferir na sua formação. Então, para prevenir realmente a formação dos coágulos. Então, fazem parte dessa classe os seguintes medicamentos: apixabana, né? Vamos ver a varfarina, que são medicamentos anticoagulantes muito utilizados na prática também, a heparina, a enoxaparina, que são medicamentos considerados, então, anticoagulantes. Temos também os medicamentos trombolíticos, que eles são já utilizados na dissolução do coágulo. Lembrando que os medicamentos que nós vimos antes, eles são nessa prevenção para que não surja a agregação plaquetária, para que não surja o coágulo. Mas quando existe já o coágulo presente, nós utilizamos então os trombolíticos, que ele irá dissolver, destruir este coágulo. E aí, além dessa dissolução, eles fazem uma rápida reperfusão assim que o trombo ele é formado. Então, à medida que um trombo se dissolve, pode haver a formação de outros novos trombos, por isso, muitas vezes, é instituída a terapêutica com os antiplaquetários, concomitantemente com os trombolíticos, né? Ou antitrombóticos, como a heparina também, para ser utilizados, então, em conjunto, porque o trombolítico ele faz a dissolução dos coágulos, mas ainda há presença de microtrombos, né, na corrente sanguínea, e aí por isso que a gente usa também, associar ao trombolítico, os medicamentos antiplaquetários, ou antitrombóticos, ou anticoagulantes, tá? Como a gente chama também. Fazem parte dessa classe os seguintes medicamentos: a alteplase, a streptokinase, a uroquinase, são exemplos clássicos de medicamentos trombolíticos. Temos também medicamentos homeostáticos, conhecidos também como medicamentos homeostáticos, chamados de anti-hemorrágicos. Essas substâncias promovem, então, o processo de hemostasia. Então, diminuem a chance de haver a hemorragia. Os agentes anti-hemorrágicos normalmente apresentam diversos mecanismos de ação. Então, são drogas que atingem a circulação sistêmica e vão iniciar, então, a fibrinólise ou causam a coagulação e agentes hemostáticos que têm ação local, levando à constrição dos vasos que resultam em agregação plaquetária. Então, quando a gente fala em homeostáticos, ele faz a função contrária, por exemplo, né, dos outros medicamentos que nós vimos até agora, porque a gente vai fazer o quê? Vai diminuir a hemorragia, levar à constrição dos vasos, ter uma agregação plaquetária para diminuir as chances de ter uma hemorragia. Então, é como se fosse realmente esse efeito contrário dos outros medicamentos que nós vimos até agora. Como exemplo, nós temos o ácido aminocapróico, o ácido tranexânico, o sulfato de protamina e a vitamina K, que ele tem um poder muito grande de ser um agente hemostático que diminui, então, as chances de ter hemorragia no nosso organismo. Agora nós teremos mais uma situação-problema que envolve a dieta enteral, a dieta parenteral e alguns fármacos que fazem parte, então, do nosso sistema gastrointestinal para diminuir alguns efeitos que nós podemos ter. Vamos conhecer a situação-problema? Então, eu trago de novo a história da Carolina, uma estudante de enfermagem, e ela está com uma nova dúvida. Qual a diferença entre dieta enteral e dieta parenteral e quais medicamentos que atuam no sistema digestivo? Então, vamos ajudar a Caroline nessa dúvida. Então, quando a gente fala em suporte nutricional, nós podemos falar também de dieta enteral ou dieta parenteral, e como ela que é uma das dúvidas, né, da Caroline. Então, quando a gente fala em dieta enteral, nós estamos falando, então, no processo de administrar a dieta por via enteral, então por via sonda nasogástrica ou nasoenteral. Aí pode entrar a questão da dieta em si e também da administração de medicamentos pela via enteral. Então, por exemplo, o paciente ele não consegue deglutir e ele faz uso da sonda enteral, então nós administramos alguns tipos de medicamento por via enteral.
Então, é quando a gente entra pelo processo gastrointestinal. Então, chamamos de dieta ou medicamentos administrados por via enteral. Quando nós falamos de via parenteral, nós estamos falando dos medicamentos ou também da dieta em si, que é administrado na corrente sanguínea. Tá? Então, existem pacientes que eles não conseguem, né, ter essa administração da própria dieta pela via enteral, por diversos problemas. Às vezes, não pode ter contato do alimento com o trato gastrointestinal, ou dependendo de alguma comorbidade que ele tenha, ou de alguma patologia, alguma doença que ele precisa de um suplemento com dieta enteral. Então, essa dieta é administrada na corrente sanguínea. Tem que ter um acesso próprio, geralmente o indicado é que seja um acesso central, mas que seja uma via exclusiva para a dieta enteral e parenteral. E o enfermeiro ele tem um papel primordial nesse processo também, porque quem deve administrar também é o enfermeiro que ele seja capaz, que ele tenha essa capacitação para administrar também essa dieta parenteral. E os cuidados que são inerentes também à dieta parenteral. Então, quando eu falo em enteral, eu falo das dietas que entram em contato com o trato gastrointestinal, e o parenteral é quando ele vai diretamente para a corrente sanguínea. E agora vamos falar, então, de uma forma bem rápida, sobre os fármacos que atuam no sistema digestivo e também dos antieméticos. Então, nós temos alguns fármacos utilizados para o tratamento da úlcera péptica e do refluxo gastroesofágico. Então, são fármacos que necessitam, né, que precisam fazer essa proteção gástrica. Geralmente, quando a gente fala em úlcera péptica, ele pode ser resultante do H. pylori ou também do uso de anti-inflamatórios não esteroides. Então, são utilizados medicamentos para realizar realmente essa proteção, tá? E aqui nós temos, por exemplo, os antagonistas de receptor H2 e regulação gástrica, que ele vai diminuir, então, a secreção do ácido clorídrico no estômago, esse ácido ele é estimulado pela acetilcolina, histamina e gastrina, e esses medicamentos antagonistas eles vão bloquear competitivamente a ligação desses mediadores e vai resultar na diminuição da secreção do ácido gástrico. Como exemplo, nós temos, por exemplo, a ranitidina, que ele faz essa proteção gástrica, né? É bem conhecido. Temos também os inibidores de bombas de prótons. A bomba de prótons está ligada à membrana e à etapa final da secreção do ácido gástrico. Nós temos como exemplo dessa classe medicamentosa o omeprazol, o pantoprazol. Temos os antiácidos, que vão agir, então, como bases fracas, né, diminuindo o ácido gástrico do nosso estômago. Como exemplo, nós temos o bicarbonato de sódio, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio. Nós também temos os protetores da mucosa, que formam uma camada protetora do estômago, né? Principalmente quando a gente pensa na parte da úlcera gástrica. Deve ser administrado preferencialmente antes das refeições. E como exemplo, nós temos o sucralfato e o bismuto e os antieméticos, que são medicamentos que diminuem o vômito, como o dimenidrato, né? E também temos a ondansetrona, que são medicamentos considerados antieméticos. E agora, então, vamos para o nosso quiz do dia de hoje, finalizando o nosso quiz com a aula de hoje, da aula de hoje. Então, vamos dar continuidade, porque o nosso tempo da aula está bem corridinho. Vamos para a nossa quinta pergunta. Esse fármaco inibe a ação dos fatores de coagulação ou interferem na sua formação? São antiaderentes planetários, ou plaquetários, na verdade, aqui, anticoagulantes, trombolíticos ou hemostáticos? Eles vão inibir a ação dos fatores de coagulação ou interferir na sua formação. Anticoagulantes, antiaderentes plaquetários, na verdade, trombolíticos ou hemostáticos. 2 segundos finais. Então, aqui uma pessoa acertou, são medicamentos anticoagulantes. Eu acho que as pessoas estão entrando ainda, né, no Kahoot, porque nós temos alguns minutinhos só. Vamos para a nossa sexta pergunta de hoje.
usados para impedir ou suprimir o vômito: antiemético, antiácido, protetores de mucosa ou inibidores da bomba de prótons. São medicamentos utilizados para impedir ou suprimir o vômito: antiemético, antiácido, protetores de mucosa ou inibidores da bomba de prótons. 6 pessoas responderam, 6 pessoas acertaram, são os antieméticos. Vamos ver a Eucanoso em primeiro, Eu Sou Eu em segundo, a Samile, o Benício e Itaberaba. Vamos para a nossa penúltima pergunta de hoje. A insulina regular é considerada insulina de ação rápida e curta? Essa afirmativa ela é verdadeira. Se for verdadeira, vocês apertarão o azul. E se for falsa, vocês apertarão o vermelho. A insulina regular é considerada insulina de ação rápida e curta? 7 pessoas responderam, 8 pessoas já responderam essa questão. Essa afirmativa é verdadeira ou ela é uma afirmativa falsa? Vamos ver quantas pessoas acertaram. Ela é verdadeira. A insulina regular ela é considerada uma insulina de ação rápida e curta. A Eucanoso continua na liderança, Eu Sou Eu em segundo, a Samile em terceiro, a Juliana em quarto e o Benício em quinto. Vamos para a nossa última pergunta. A glibenclamida faz parte do grupo das glinidas? Se for verdadeiro, vocês apertarão o azul, e se for falso, vocês apertarão o vermelho, tá? Essa é a última pergunta da nossa aula de hoje. A glibenclamida faz parte dos grupos das glinidas. Vamos ver quantas pessoas irão acertar. 8 segundos finais, 10 pessoas responderam. E vamos ver então o nosso ranking final da nossa aula de hoje. É uma afirmativa falso, ela faz parte das sulfonilureias, tá? Vamos ver o nosso ranking final. Quem está no pódio? Em terceiro lugar ficou a Samile da Bahia. Em segundo lugar, Eu Sou Eu, que não colocou o polo. E em primeiro lugar ficou o Eu de Canoas. Gostaria de agradecer a participação de vocês em todas as nossas teleaulas. Foi um prazer ministrar essa disciplina para vocês. Permaneço à disposição para qualquer dúvida, qualquer contribuição que vocês tenham sobre a nossa disciplina. Desejo a vocês um ótimo estudo e até a próxima!